Ok. Bom, pessoal, boa noite mais uma vez. Eu estou iniciando a gravação, tá? Então, para todos estarem cientes que essa apresentação será gravada, para depois a gente disponibilizar isso aos colegas, aos alunos que não puderam participar. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos vocês e principalmente ao palestrante, ao professor Jacimar Tavares, que ele se dispôs, me parece que ele estava dando aula até agora, depois ele até comenta com a gente, e se dispôs a estender um pouquinho o trabalho, mas vida de professor é assim, né, Jacimar? Não tem como a gente fazer muita coisa, né? Exatamente. Eu vou, antes de passar a palavra para o Jacimar, eu vou ler aqui o currículo dele rapidamente, e depois ele vai comentar também. Ele é doutorando em informática, gestão de sistemas complexos, né, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Até perguntei se ele já tinha concluído o doutorado, eu passei por isso recentemente, eu sei que essa etapa final é de muito suor, né, mas faz parte da nossa jornada como professor. Ele é mestre em ciência da computação pela Federal de Juiz de Fora, pós-graduados em gestão de projetos de TI pela Federal de Juiz de Fora, bacharel em ciência da computação pela Faculdade Governador Ozanam Coelho. Atualmente realiza projetos de pesquisa visando desenvolvimento de soluções que fazem uso das seguintes linhas: sistemas colaborativos, gestão de emergências, manutenção e evolução de software, visualização de software. É desenvolvedor Java, PHP. PHP sempre paga boletos, né? Todo mundo de TI paga boleto com PHP, né? Não tem jeito, Jacimar. O framework Laravel e .NET, C Sharp e ASP.X. Atua como analista de sistemas na Projetos, Tecnologia da Informação, Juiz de Fora. E é professor do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, Campus Academia, nos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia de Software e Sistemas de Informação. Jacimar, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, tá? A palavra está com você. A dinâmica é do jeito que você preferir. Se os alunos podem intervir no meio, prefere ao final, fica a seu critério, tá bom? Beleza, show de bola, Thiago. Obrigado. Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Certinho? Tranquilinho? Sim, estamos? Beleza, show de bola. Bom, primeiro, boa noite para todos aí. Né? O professor já introduziu ali um pouquinho sobre mim. Eu vou colocar aqui um slide de apresentação. Deixa eu colocar aqui para compartilhar. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se aparecer a tela aí certinho para vocês, e aí a gente já dá um start aqui. Beleza, show de bola. Já Bom, tá eu tô aqui. aparecendo. Beleza. Eu tô aqui hoje a convite do professor Christian, né? Provavelmente todos vocês aí devem conhecer, devem ser alunos dele aí. O professor Christian é um grande amigo que a academia me deu aí ao longo dos anos. A gente trabalha junto aí em algumas instituições, alguns projetos, então a gente está sempre em conjunto aí, nossos filhos estudam na mesma escola, enfim. A gente tem uma proximidade aí. Tá? Ele não está aqui presente, mas já deixar aí o agradecimento registrado aí pelo convite, né, para a gente poder estar aqui hoje e poder participar junto com vocês essa semana. Tá? Perfil que ele me falou são estudantes da área de sistemas de informação, de uma forma geral, né? Dos cursos aí de TI, né, de uma forma geral. Tá? E é sempre um prazer estar com essa galera. Eu estou todos os dias aí, na verdade, da minha vida, eu estou com essa galera, a gente está falando sobre TI, estou tendo contato com alunos de graduação, hoje só de graduação, né? Mas ao longo do tempo eu tive contato com alunos de outros cursos também, enfim. Vou falar um pouco sobre essas coisas também. Bom, hoje o meu objetivo aqui, basicamente, é trazer um pouco para vocês, dentro dessa palestra aqui, falar um pouco sobre qualidade de software, tá? Esse universo meio completo, meio ao mesmo tempo com algumas coisas que as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade para executar na prática, mas é o universo da qualidade de software. Eu vou falar um pouquinho sobre os desafios na área de TI, um pouco dos desafios que eu vejo por aí na área de TI, um pouco dos desafios que eu vivo na área de TI, no dia a dia, né? Uma parte disso tem relação com o que eu faço diretamente no meu dia a dia, eu vou explicar para vocês. Enfim, a ideia é a gente falar um pouco sobre isso. Vocês podem ir, tem o chat aqui, vocês podem ir mandando as perguntas de vocês no chat e tal. À medida que for rolando aqui, eu vou lendo algumas, se der para já encaixando
à medida que eu for falando aqui, eu já vou respondendo, mas se não, a gente responde ao final, a gente abre o microfone para vocês poderem interagir também aí ao final, a gente faz um bate-bola. Na verdade, a ideia minha aqui é trazer um monte de informações, um monte de ideias com vocês, difundir na mente de vocês algumas coisas e liberar para que vocês tenham aí perguntas e queiram entender um pouco mais. Enfim, se quiser anotar alguma coisa aí para perguntar também, pode. O meu e-mail, acho que não está aqui na apresentação, mas depois eu mando para o Thiago aí, e-mail, minhas redes sociais, vocês podem ficar à vontade aí, pode me chamar lá, pode me mandar e-mail, a gente conversa, eu estou sempre aberto aí à disposição de todos os alunos, enfim, de todo mundo que me procura aí nesse sentido. Beleza? Vamos falar um pouquinho então sobre qualidade de software. Deixa eu só tirar minha câmera aqui para a gente ficar, talvez na gravação lá vai ficar, a gravação prioriza uma coisa ou outra, então vou deixar só o slide a partir de agora para a gente poder discutir um pouco mais. Beleza? Bom, o Thiago já me apresentou um pouco aí, eu vou trazer um pouco mais de forma atualizada aqui, que peço até desculpa, meu Lattes está um pouco desatualizado, tem algumas coisas lá que eu já poderia ter atualizado, principalmente questão de projeto de pesquisa, que a gente muda muito, a todo momento a gente está participando de projetos diferentes, né? Enfim, um termina, o outro começa e tal, vou falar um pouco sobre essas coisas também. Bom, o Thiago já falou um pouquinho aí, eu sou bacharel em Ciência da Computação, né, pela agora Centro Universitário, né, chama Unifagoc, que é a Fagoc, né? Pós-graduado em Gestão de Projetos de TI pela UFJF, tá, de Juiz de Fora, mestre em Ciência da Computação também pela UFJF. Na época, quando eu terminei a pós-graduação, eu já ingressei no mestrado direto, lá junto com eles. Aí sou doutorando em Gestão de Sistemas Complexos, na parte de informática, né, dentro do departamento de o Estudo de Matemática, né, lá da UFRJ, no Rio de Janeiro ali. Então, estou finalizando lá meu doutorado lá com o pessoal. O Thiago até falou um pouco sobre a experiência dele, ele sabe como é que funciona, é bastante corrido mesmo, enfim, mas faz parte, né? Atualmente sou professor dos cursos de graduação e pós-graduação, aí tem curso BSI, né, curso de engenharia de software, que é até o carro-chefe da principal instituição que eu estou vinculado nesse momento, engenharia elétrica, dou disciplina também na engenharia de produção, tem disciplina também aí focada para curso de administração, né, dentro de TI, na área de administração, enfim. A gente está sempre atuando aí. Tem mais de 10 anos de experiência na área acadêmica como professor universitário, mas já estou aí no mercado como professor já há muitos anos, né? Comecei como instrutor de escola de curso profissionalizante, dei aula nessas escolas de curso profissionalizante, depois virei professor de curso técnico, dei aula no ensino médio, e aí depois fui para a graduação. Atualmente eu estou só na graduação. Hoje eu não dou aula mais nem no curso técnico e nem no ensino... nem no ensino profissionalizante, né, digamos assim. Né? Então, hoje eu estou mais na graduação mesmo. Bom, atualmente aí, eu sou gerente de TI nessa parte de qualidade, né, que é o que a gente chama de gerente de QA, né, que é da garantia da qualidade, numa empresa chamada Projetos TI. Projetos TI é uma empresa de tecnologia, tá? A gente é uma empresa de TI, desenvolve software, e o foco dos produtos que a gente desenvolve é a área contábil. Então, a gente desenvolve produtos para a área contábil, enfim, a gente passa todos os dias aí desenvolvendo isso. Basicamente, a gente desenvolve sistemas para a área contábil para atender todas as demandas da contabilidade no Brasil inteiro. Tá? Então, a gente tem aí mais de 70 mil clientes espalhados Brasil afora, o produto que a gente comercializa e o produto com o qual a minha equipe trabalha diretamente, ela está na mão aí de vários escritórios de contabilidade do Brasil inteiro, está espalhado por aí. Eu vou falar um pouco também sobre essa questão dos desafios da qualidade num cenário desse, né? É interessante aí para a gente ter como uma base. Mas já atuei em projetos de software de diversas naturezas aí, né? Fui funcionário público, o Thiago mencionou ali a questão de funcionário público, também ter sido funcionário público e tal. Então, lá já tive experiência com softwares da área pública, software para hospital, escola, enfim, uma diversidade aí, e na iniciativa privada também, outras empresas, tive contato com outros tipos de produtos de software também. Então, estou envolvido aí com o processo de desenvolvimento de software, de uma forma geral, há bastante tempo, né? Tem mais de 15 anos de experiência na área de desenvolvimento de software, do processo como um todo, né? Todas as etapas, desde lá de especificação de requisitos, análise de requisitos, né? Até a parte de desenvolvimento, fiquei muitos anos no desenvolvimento, né? Enfim, passei por todas essas áreas aí. Isso na questão de TI, tá? Tem experiência em outras coisas, de outras áreas também, mas que
não vem ao caso aqui. Presto serviço de consultoria para a área de TI, então se tiver alguma empresa que precisa estruturar algum setor, quiser implantar algum conjunto de processos, eu ajudo nesse sentido e tal. Coloquei aqui que sou apaixonado por novos desafios, gosto muito da área de TI, gosto dos desafios que a área de TI traz. O Thiago mencionou ali sobre PHP, C# e tal, desenvolvo Java, Python, enfim. Estou envolvido aí em diversos projetos, e sempre quando pinta a ideia de um projeto novo, alguma coisa que a gente pode contribuir com o nosso conhecimento, é sempre desafiador e sempre apaixonante aí. E por último aqui, coloquei vascaíno convicto desde o berço aí vocês podem acreditar. De tudo isso que eu falei que faço e fiz aqui, essa é a parte mais difícil, tá? A realidade é essa. Infelizmente, está muito difícil para a gente. Se tiver algum vascaíno aí, você vai saber muito bem do que eu estou falando. O momento é difícil, mas esperamos aí no futuro próximo, assim, espera, né? Tá melhor nesse sentido aí, beleza? Fica aí o meu apelo aí para o universo, né? Assim espera. Beleza? Bom, isso é um pouquinho do que eu já fiz, um pouquinho do que eu atualmente faço, enfim. Depois a gente vai poder discutir mais algumas coisas aqui à medida que as coisas forem avançando também. Bom, quando a gente vai falar aqui de qualidade de software, a gente começa a pensar em qualidade de software, vem tanta coisa à nossa mente, vem um universo de informações, vem uma gama de conteúdo que a gente não sabe nem por onde a gente pode começar. Então, peraí, eu preciso melhorar a qualidade dos produtos da minha empresa. Eu trabalho numa empresa de TI e, de forma geral, os clientes estão reclamando muito do que a gente entrega. Como que eu faço para melhorar? Bom, vamos estudar a qualidade de software, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, o primeiro passo que a gente sempre vai tentar, de alguma forma, traçar é ir recorrer à literatura. A gente que é professor universitário, a gente sabe muito bem como funciona. Vamos ver o que a literatura diz sobre determinado assunto. Então, vou trazer aqui, para a gente começar, alguns conceitos que a gente encontra aí na literatura, né, sobre qualidade de software, garantia da qualidade, por aí vai. Vou falar um pouco sobre esses conceitos, e aí eu vou pincelar algumas coisas dentro desses conceitos, né, vou puxar algumas coisas desses conceitos que vão ser usadas para a gente ir formando uma estruturação de um raciocínio rumo à qualidade. Tá? Então, a ideia aqui é que a gente comece a pensar como que a empresa que eu estou, nesse momento, pode ir rumo à garantia da qualidade, rumo à qualidade dos seus produtos. Beleza? Bom, vamos começar pela literatura. A gente sempre recorre pela literatura. Peguei algumas definições, deixei a fonte aqui para vocês poderem ler depois lá e obter mais informações. Nós vamos pegar uma primeira aqui, ó. No desenvolvimento, a qualidade de software é a responsável por avaliar e garantir o desenvolvimento de um software de acordo com as boas práticas e as técnicas da literatura, cumprindo os requisitos do sistema de acordo com o objetivo final do projeto. Então, vamos esmiuçar isso aqui um pouquinho mais. Ó. Qualidade de software, área responsável por avaliar e garantir o desenvolvimento de um software de acordo com boas práticas. Aí a primeira pergunta é, o que são as boas práticas? Aí você começa a recorrer à literatura, você começa a ver que tem boas práticas de desenvolvimento, boas práticas para teste, boas práticas de padrões, aí você começa a ver que tem um universo de coisa muito grande nesse sentido. Né? Então, ó, avaliar e garantir. Poxa, beleza, então tudo que eu vou fazer em relação à qualidade, eu vou precisar de avaliar em algum momento e eu vou precisar de certificar de que aquilo que eu estou entregando está garantido que cumpre com os objetivos finais do projeto. Beleza, então a gente começa a ter uma noção em cima disso do que vem a ser a qualidade especificamente. Outra definição aqui interessante para a gente discutir. Ó, no contexto de desenvolvimento de software, qualidade pode ser entendida como um conjunto de características a serem satisfeitas. Peraí, um conjunto de características satisfeitas é muito abstrato, é muito aberto, né? A gente pode pensar como um conjunto de características a ser satisfeitas, pensar nos requisitos funcionais lá do usuário, né? Aquilo que o usuário quer que o sistema dele tenha em termos de funcionalidade, os requisitos não funcionais, como que o sistema vai se comportar em desempenho, em usabilidade, em tempo de resposta, em situações de estresse, e por aí vai. Né? Posso pensar nesse conjunto de características. Então, eu posso pensar como um conjunto, um universo de coisas aí que o próprio cliente, muitas das vezes, vai pedir, ou outras que eu considero que são importantes ter naquele projeto. Né? Então, de modo que o produto de software atenda às necessidades do seu usuário. Entretanto, tal nível de satisfação, por isso que está grifado que esse ponto é importante, ó, tal nível de satisfação nem sempre é alcançado de forma espontânea, devendo ser
continuamente construído. Então, olha só, não necessariamente o produto que eu estou entregando na primeira versão, na sua primeira versão, ele vai ser aquele produto perfeito, né? Eu posso entregar um produto dentro da expectativa do cliente, mas ao longo do tempo eu posso ir alcançando a qualidade necessária. Então o cliente começa a interagir com você, começa a te mostrar os pontos que ele quer que o sistema evolua, e aí você vai entregando um produto cada vez melhor. Então eu já sei que não necessariamente o produto tem que ser 100% perfeito assim, em termos de características de usabilidade, né, as melhores tecnologias, ele não precisa ser 100% perfeito assim para que a gente dê o start na coisa, né, na relação cliente-empresa. Então, assim, a qualidade do produto depende fortemente do seu respectivo processo de desenvolvimento. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, o processo que você vai usar para criar aquele software, ele tem que ser um bom processo, né? Ele tem que ter todas as fases muito bem definidas. Quem faz o quê, em que momento esse ator entra, em que momento o desenvolvimento começa, em que momento o desenvolvimento termina, e por aí vai. A gente vai falar mais sobre isso um pouco mais para frente. Beleza, ó. Outra definição aqui, ó. Tem 2 pontos importantes na mesma literatura, ó. Grau de conformidade de um sistema, componente ou processo com os seus respectivos requisitos. Depois, grau de conformidade de um sistema, componente ou processo com as necessidades e expectativas de clientes ou usuários. Percebam que grau de conformidade é o quão o cliente está satisfeito com aquilo que ele está recebendo em relação àquilo que ele esperava. Então, ele esperava X, está recebendo X, beleza, então isso está em conformidade com aquilo que ele esperava. Então, esse grau de conformidade, o quanto isso está alinhado com o que ele espera, é importante para a gente trazer a definição da qualidade. Então, se cada vez mais eu estou em conformidade com o que o cliente espera, a tendência natural é que ele enxergue aquele meu produto como um produto de qualidade para ele. Beleza? Bom, outros pontos aqui também da literatura. Qualidade é o grau no qual um conjunto de características inerentes satisfaz aos requisitos. Então, o quanto o seu produto está de acordo com os requisitos que foram especificados, com o que o cliente falou que gostaria de ter no sistema dele. Eu gostaria de ter um relatório assim, assado, que gera com essas informações, que plota dessa forma, que exporta nesses formatos e tal. Beleza, isso é o que ele gostaria. Então, o grau que o grau de características ali, né, inerentes aos requisitos, o quanto o seu sistema está adaptado a isso, o quanto o seu sistema está próximo disso. Né? Pode-se afirmar que se algum produto ou serviço atende aos requisitos especificados, este mesmo produto ou serviço possui a qualidade desejada. Então, no final das contas, a gente consegue perceber com essa definição aqui que a qualidade vai dizer muito respeito em relação àquilo que o cliente está achando, no final das contas, né? Então, se ele está achando que o produto é maravilhoso, aquilo para ele vai ser considerado um produto com qualidade. Beleza? A qualidade pode ser medida através de um grau de satisfação, olha só, essa parte é o grau de satisfação, mais uma vez aparecendo, em que as pessoas avaliam determinado produto ou serviço. No entanto, esse produto ou serviço pode ter qualidade para algumas pessoas e para outras nem tanto. Ou seja, a qualidade é algo subjetivo. Concordam que, se eu pegar, por exemplo, vamos analisar aí os veículos que existem disponíveis no mercado. Tem muita gente falando aí sobre carro elétrico agora é o momento, que não sei o quê, isso é bom, isso é ruim e tal. Bom, se você falar com um cara que viaja o dia inteiro para o interior, roda vários quilômetros, de muita estrada, se você falar com ele, carro elétrico é o ideal para você, talvez ele não vai concordar. Por quê? Porque nos lugares onde ele frequenta, dificilmente ele vai conseguir recarregar esse veículo e tal, anda longas distâncias, então talvez não seja para ele o veículo ideal. Então não adianta você ter um veículo que você considera que é perfeito, maravilhoso, mas para aquele nicho de cliente, para ele não se encaixa, ele não acha interessante. Mesma coisa, o cara mora na zona rural, precisa de um veículo que tenha características dessa área, né? Consiga andar veículo tracionado, consiga andar em terrenos com barro, etc. Né? Então, às vezes, se você oferecer para ele uma Ferrari, é um carro maravilhoso para algumas pessoas, mas para esse cara em especial, ele não vai ver valor porque ele não vai conseguir andar com esse veículo na região dele ali, certo? Então, a qualidade pode ser medida através desse grau de satisfação e é um pouco subjetivo. Então, são coisas que a gente já começa a trazer à memória. Beleza? Então, a qualidade é relativa. O que é qualidade para uma pessoa pode ser falta de qualidade
para outras pessoas, beleza? Isso vai depender muito de quem está recebendo. Então, no final das contas, a gente consegue perceber com isso aqui o seguinte: eu preciso entender o que o meu cliente entende como sendo um bom produto. A partir do momento que eu começo a entender o que o meu cliente entende como um bom produto para ele, eu começo a caminhar para desenvolver um produto que tenha aderência com aquilo que ele espera. Beleza? Bom, então a gente já conseguiu perceber aí que dentro das definições a gente tem alguns pontos que a gente vai pensando e vai conseguindo fazer algumas analogias. Então, no final das contas, a gente consegue analisar o seguinte: diante de tanta subjetividade, né, de tanta relatividade aí, o que a gente pode fazer na prática para entregar um software com qualidade, se a gente considerar essas definições que a gente está falando. Então, agora a gente vai começar a construir o nosso raciocínio nesse rumo. Como que eu faço para entregar um produto de software com qualidade para o meu cliente? Bom, tá vendo aqui essa figura maravilhosa, essa bela peça de carne aqui? Eu acredito que alguns de vocês aí talvez curtam bastante um churrasco. Eu, particularmente, gosto bastante de um churrasco. Tá aqui uma belíssima peça de picanha, né? Já vai batendo até aquela fomezinha de olhar para ela aqui, né? A vontade de fazer um churrasco. Quem gosta aí de um churrasco com picanha, tá vendo aí que é uma peça bonita, né? Mas vamos pensar o seguinte, né? Eu coloquei aqui 2 exemplos meramente ilustrativos, tá, pessoal? Não tem conexão nenhuma com a realidade. A gente tem aqui 2 frigoríficos que a gente está usando aqui como exemplo, o Frifoi e o JBL, tá? Então, são 2 frigoríficos aqui que a gente está criando, imaginário aí, não tem conexão com a realidade. É mais para a gente fazer uma brincadeira aqui. Mas imagina o seguinte, o Frifoi lá entrega para você, comercializa picanha e o JBL também. Todos os 2 produtos, todos os 2 vendem a picanha ao mesmo preço de quilo, beleza? Então, a questão de preço a gente tira. Todos os 2 têm a mesma equivalência de preço. Só que ainda vamos pensar no seguinte cenário: a Frifoi te entrega uma peça de picanha dessa, eles te entregam lá isso no balcão de qualquer maneira, sem uma embalagem, sem nada. O açougueiro te entrega isso na mão, para você poder botar numa sacolinha de mercado qualquer. Aí você olha para aquilo e fala, poxa, tá meio esquisito isso aqui. Já a JBL, ela vai te entregar isso bonitinho, uma bandejinha de isopor lá, com um plásticozinho fechadinho, embalado a vácuo, né? Geralmente a picanha nem vem no isoporzinho, ela vem naquele plásticozinho embalado a vácuo, tudo bonitinho, com adesivozinho de procedência, frigorífico, data, na refrigeração, tudo belezinho. Você olha esses 2 produtos e aí você vai escolher na hora de comprar. Você viu esses 2 produtos lá no balcão, os 2 têm o mesmo preço, qual que você vai comprar? Bom, você vai olhar para isso aí, provavelmente você vai escolher o da JBL, que está com uma apresentação mais bonita. Você viu mais vantagem naquele produto que está sendo entregue para você ali. Beleza? Então, nesse cenário, eu escolheria o JBL. Agora, vamos pensar num outro cenário aqui. Imagina que todos os 2 produtos tenham a embalagem bonitinha, tudo certinho, dentro da especificação, aquela embalagem maravilhosa, que você olha, o produto está perfeito. Todos os 2 têm o mesmo cenário. Mas você descobriu, por acaso, que o frigorífico Frifoi aí, o produto que ele está entregando lá é o açougue onde eles estão cortando essa peça, né? Onde eles estão fazendo o abate e tal. Você descobre que o abate não é feito de forma correta, o pessoal não usa os equipamentos de segurança, não usa roupa adequada, não tem uma refrigeração legal, não tem uma higiene bacana lá do lugar. Você acaba descobrindo isso sobre a Frifoi. E descobre que na JBL segue todos os protocolos lá, vigilância sanitária, segue tudo bonitinho, pessoal uniformizado de branco, de botina, né, touca, usa aquelas facas bacanas lá para fazer corte. Você percebe que o processo segue todas as normas. Todos os 2 produtos têm o mesmo preço, todos os 2 chegam bonitinhos no mercado. Qual que você vai escolher? Bom, se você sabe que o Frifoi está todo vacalhado lá esse processo, é natural que você também vá lá e escolha o JBL. Por que eu estou dando esses 2 exemplos aí? Para a gente entender que existe uma diferença entre qualidade do produto e qualidade do processo. Então, quando eu entrego as 2 carnes bonitinha, embaladinha, eu estou entregando um produto com qualidade. O cara está vendo ali, viu qualidade naquilo. Achou legal. Agora, quando eu estou falando que o meu processo é todo avacalhado, como eu gero lá minha carne, é todo esquisito o meu processo, se eu estiver falando isso, se eu estiver deixando um processo dessa forma, as pessoas não vão ver valor no meu produto final, por mais que ele esteja bonitinho, embaladinho, eles não vão
querer consumir isso de forma nenhuma. Então, existe uma diferença entre a qualidade do produto e a qualidade do processo. O processo, no final das contas, então, é o conjunto de passos que eu vou executar do início ao fim para que eu gere o resultado final, que é o produto. Então, no caso lá do frigorífico, é todo o processo lá de abate, desossa, embalagem, refrigeração e por aí vai. Esse processo, ele também tem que ser bom. Então, no final das contas, a gente tem que se preocupar com a qualidade do produto e com a qualidade do processo. Esse é um ponto importante, porque nas empresas de TI, geralmente, você vê lá, tem empresa que tem, às vezes, uma preocupação em entregar um software bonito, mas o processo que ele foi gerado é todo caótico, é um negócio complicado. Tem um ditado, pelo menos aqui na minha terra, que a gente brinca é o seguinte, a gente fala que software é igual linguiça, se você visse como é feito, você não consumia. Tem umas brincadeiras assim na nossa região aqui. Por quê? Porque às vezes o processo é meio bagunçado e tal. E o que é o ideal? É que você tenha um processo seguindo as normas, seguindo ali as boas práticas da literatura, enfim, para que no final você tenha um bom processo e um bom produto no final. Beleza? Entenderam a brincadeirinha aí do frigorífico? Tá? É só para a gente ilustrar essa diferença aí de qualidade do produto e qualidade do processo. Bom, se você for olhar aí qualidade do processo na literatura, ó, tem lá no livro Garantia da Qualidade, se você for olhar, tem esse trecho aqui, ó, tá vendo? Exatamente esse trecho. Esse trecho tá exatamente como tá lá no livro, ó. Tá aqui, ó. Quando estamos diante do desafio de garantir a qualidade de um software, estamos, na verdade, estabelecendo uma cultura de não tolerância a erros. Ou seja, esse produto tem que funcionar da forma correta. Ele não pode ter erros, não pode ter problema nenhum nesse sentido. Ou seja, estamos estruturando processos que possuam mecanismos de inibição e impedimento de falhas. No final das contas, a gente está preocupado em entregar um produto que não pipoque um monte de problema na mão do cliente, né? Possibilitando que os diversos artefatos gerados durante o ciclo de desenvolvimento tenham procedimentos que avaliem a sua qualidade, possibilitando a identificação prematura de defeitos nesses artefatos. Então, olha só, não é só o produto final, né? A garantia da qualidade vai passar também pelo ciclo de desenvolvimento. Então, não adianta nada o produto final lá no final tá bonitinho, mas o processo todo para gerar ele ter sido caótico. Eu tenho que preocupar com todos os artefatos, com os códigos que foram gerados, com o documento de requisitos, né? A galera que faz disciplina de análise de requisitos, de análise de sistemas aí, análise de requisitos de uma forma geral, deve ver isso lá. Você faz o documento de requisitos tudo bonitinho, mantém o documento de requisitos tudo atualizado, isso tudo faz parte da garantia da qualidade aqui como um todo, né? A gente tem que pensar nisso tudo aí para ter a garantia da qualidade. Beleza, bom, então se eu já sei esses conceitos aí, se eu já sei por onde passa a ideia de qualidade de produto e qualidade de processo, essa garantia da qualidade durante o processo, eu tenho que começar a pensar o seguinte: se eu preciso gerar bons artefatos durante o ciclo, eu tenho que ter uma boa estrutura na minha organização e uma cultura que seja adequada com aquilo que eu estou me propondo a fazer. Então, a gente começa a conectar algumas coisas que, de uma forma geral, se você for pesquisar sobre a área de qualidade, muitas vezes você não vai ver associado. Mas no dia a dia, na prática das empresas, a gente acaba vendo que isso é extremamente importante. Então, por isso que eu gosto de falar um pouquinho sobre a estrutura organizacional e a cultura das empresas. Bom, eu tenho aqui uma imagenzinha que mostra basicamente uma infraestrutura que é até um pouco parecida com a infraestrutura que a gente tem de hierarquia aqui, né, na verdade, da empresa que eu trabalho atualmente, né? A gente tem lá o CEO da empresa, a gente tem os diretores que se reportam direto ao CEO e a gente tem os diferentes gerentes. Então, eu sou um desses gerentes ali, seria um desses quadradinhos. Eu sou gerente de qualidade ali no caso. Mas você tem outros gerentes de qualidade, gerente de parte de desenvolvimento, gerente da parte de análise de requisitos, gerente de experiência do usuário, a gente tem alguns gerentes nesse sentido, sim. E a gente tem o operacional, a galera do nível operacional. Então, você tem o gerente de desenvolvimento, você tem lá os desenvolvedores, os analistas de sistemas, a galera que trabalha com banco, e por aí vai, no operacional, no dia a dia, né? Bom, então aí tem uma pergunta ali, ó, o que importa saber sobre a estrutura organizacional? Eu preciso entender como a minha empresa está distribuída para eu entender como os processos se dão, na mão de quem esses processos passam e como as coisas são desemboladas ao longo dos dias, ao longo dos sprints, ao longo do desenvolvimento do projeto como um todo. Eu preciso entender essa estrutura organizacional.
Ah, mas eu não tenho uma estrutura muito bem definida. Então, aí já é um ponto para você começar a ajudar a estruturar rumo à garantia da qualidade. Pessoal, atentem uma coisa, nem sempre quando você chegar numa empresa para desenvolver, para trabalhar lá, se você for trabalhar com qualidade, nem sempre você vai chegar lá e vai encontrar isso tudo bonitinho, não. Essa infraestrutura bonitinha, quem são os papéis, quem são as pessoas, o que cada um faz, nem sempre você vai ver isso. Mas, como você, se você for responsável por implantar a qualidade, você precisa começar a trabalhar isso como uma forma até de cultura da própria empresa. Poxa, a gente precisa se estruturar, precisamos entender aonde começa cada setor e aonde termina, porque aí eu sei quais processos que dizem respeito a cada um desses setores e, principalmente, com quem eu vou discutir cada situação que eu precisar discutir para que o meu produto final tenha a qualidade necessária. Tá? Então, o que importa, no final das contas, é a gente saber dessa estrutura organizacional, tem que entender tudo isso. Como a cultura da empresa é mantida? Esse é um ponto interessante. Eu preciso entender que a questão da cultura da empresa não é um negócio que eu chego lá simplesmente e falo assim, galera, a partir de hoje eu quero que vocês tenham a cultura, por exemplo, de dar feedback. Toda vez que alguém te pedir alguma coisa, você faz e vai lá e dá o feedback para aquela pessoa depois que você finalizar. Isso é um ponto de cultura aí, né? Não adianta você chegar lá e falar simplesmente isso. Você tem que manter isso. Então, como que as empresas mantêm essa questão da cultura? Bom, eu vou mostrar aqui algumas formas, até como que a gente faz lá para poder manter, mas a gente tem, basicamente, aqui na empresa onde eu trabalho, a gente tem uma política de aperfeiçoamento dos processos diários, de manter a cultura, de sempre melhorar os processos, de sempre agregar coisas novas ali, positivas para a equipe. A gente sempre tem isso. E como que a gente faz? A gente faz os nossos combinados entre a gente e documenta isso num determinado lugar. E aí a gente tem os atores que são responsáveis por cobrar que isso continue sendo desenvolvido da forma como está sendo desenvolvido. Foi como foi acordado ali, beleza? Bom, uma das coisas que a gente faz é ter aqui, por exemplo, um espaço para gestão do conhecimento, né, que é a gestão do conhecimento interno nosso e o conhecimento de treinamento. Então, não adianta eu chegar assim e falar assim, galera, eu quero ter uma cultura aqui de não perder tempo em configuração de novas máquinas. Às vezes um desenvolvedor novo foi contratado, né? Tem que configurar a máquina do cara e tal. Ou às vezes uma pessoa entrou para o setor de teste, eu tenho que treinar esse cara. Então eu preciso ter esse conhecimento todo já modelado, isso tudo bonitinho, tudo formalizado. O que a gente usa aqui na empresa internamente? Estou dando um exemplo para vocês, tá? De coisas reais aí que na prática funcionam. A gente criou uma wiki interna, né? A gente usou uma plataforma aí de criação de wiki, né? Igual a Wikipédia faz, e a gente cria as nossas páginas e a gente coloca o nosso conhecimento lá dentro. Então, eu coloquei aqui um print de um recorte, tá, pessoal? Tá aqui, ó, bem-vindo à wiki interna, blá, blá, blá. Aqui você encontrará artigos úteis que o auxiliar nos processos diários, nas configurações necessárias do seu dia a dia e no conhecimento disponível sobre o ERP principal ali, que é aquela equipe que tem acesso a esse sistema que trabalha. Tá? Aí tem a divisão lá das squads, tem ali, ó, categoria treinamento, tudo que a pessoa precisa saber num treinamento de quando ela entrar na empresa, seja ela qual perfil que ela tem, é um estagiário de desenvolvimento, é um contratado efetivo lá do UX, na experiência com o usuário, enfim, não importa de onde seja, ele vai passar por um treinamento, então tem tudo formalizado. Poxa, você vai configurar uma máquina, você instala esse sistema operacional, roda esse script, ele instala para você todas as ferramentas e faz um negócio padrão. Por quê? Quando eu formalizo isso tudo, eu evito cada um fazer de um jeito e aí cada processo funcionar de um jeito na máquina de cada um. Né? Eu coloco tudo dentro de um padrão, isso tudo é muito importante. E aí eu tenho ali a divisão pelas squads, né? Squads são as divisões das equipes técnicas, né? Que a gente chama aqui. Então, a gente tem a equipe de análise, a gente tem a equipe de UX, né, que é User Experience, aí, né, experiência com o usuário. A gente tem as questões do desenvolvimento. A gente tem um setor aqui que a gente chama de Code Review, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, mas é o setor que faz revisão de código. A gente tem um ambiente de qualidade, né, onde tem todas as informações de tudo que o QA faz, os processos que a gente executa no dia a dia, né, as ferramentas que a gente usa, as métricas que a gente coleta, tudo, está tudo ali dentro. Então, a gente tem essa plataforma justamente para a gente centralizar ali. E aí eu começo a criar padrão, eu começo a formatar isso tudo
de uma forma que toda empresa consiga acessar e consiga, ao mesmo tempo, tirar suas dúvidas. Se chegar uma pessoa nova na empresa, ela pode simplesmente ir lá e pegar. Se sair uma pessoa da empresa, o conhecimento não vai embora com ela, que acontece muito nas empresas, né? O conhecimento já está retido aqui do que é importante no dia a dia, né? Dos processos nossos, está tudo retido aqui. Então, esse é um ponto positivo aí em termos de qualidade do nosso processo, porque aí a gente formaliza todos os processos num só lugar, centraliza tudo ali, as atualizações a gente divulga, ó, foi atualizado o processo tal, as pessoas vão no mesmo ponto e vão seguindo ali, beleza? Bom, a gente usa uma ferramenta para gestão das nossas tarefas, tudo que vai chegando, a gente vai colocando lá em termos de demandas, né? A gente vai especificando tudo lá, a gente usa uma ferramenta chamada Bittrex 24, mas no mercado tem uma infinidade delas aí. A gente tem uma definição aqui de processo de desenvolvimento de software que a gente usa aqui como se fosse uma esteira mesmo de produção, né? Nessa esteira de produção, o que a gente faz? A gente, basicamente, a gente instituiu o seguinte, poxa, espera aí, para a gente gerar um bom produto ao final, a gente tem que ter um processo coeso, onde todos os setores conversem entre si, onde todos os setores saibam exatamente aonde o trabalho dele começa e onde o trabalho dele termina, e para quem que ele tem que passar o resultado do seu próprio trabalho. Então, só mostrando para vocês aqui, existe também uma diferença que é importante a gente falar sobre o processo de desenvolvimento de software e o processo de manutenção de software. O processo de desenvolvimento de software é o processo que vai cobrir o guarda-chuva, vai cobrir tudo, desde lá da parte de especificação de requisitos até a entrega do produto final no cliente, né? O processo de desenvolvimento vai cobrir tudo isso. Agora, o processo de manutenção é aquele processo que todo software vai passar depois que ele já está com o cliente. O cliente vai demandando novas funcionalidades, o cliente vai pedindo correções de eventuais erros, ele vai pedindo essas coisas, e aí é natural que você tenha que fazer todo o processo de manutenção, dar um start em tarefas de manutenção. A empresa que eu trabalho, ela tem os seus produtos que já são comercializados. Então, assim, vez ou outra a gente desenvolve um produto novo de acordo com uma demanda do mercado. Mas, em linhas gerais, a gente tem os nossos produtos e a gente vai evoluindo esses produtos ao longo dos anos. Então, a gente tem um RP contábil aí que está há mais de 30 anos no mercado e tal, e ele está sempre em evolução. Todos os dias ele está em evolução, né? Ele sofre as suas correções necessárias, as adaptações e as evoluções aí de forma natural. E aí, como o nosso grande mote de trabalho acaba sendo as manutenções, então a nossa esteira de produção, que a gente chama assim, né? Ela é definida dessa forma. Então, a gente pensou o seguinte, poxa, vamos definir aqui o processo, como ele deve ser, e vamos seguir nessa linha. Então, a gente tem lá o start com as solicitações de suporte dos clientes externos e internos. Cliente externo é o cara que paga o nosso sistema, né? Cliente interno são os próprios setores. Cada setor, às vezes, demanda melhorias do próprio produto nosso. Então, suporte por ter contato com o cliente no dia a dia, por estar sempre mexendo com o sistema, eles mesmos conseguem ter visão de coisas que o sistema pode ter melhor, um relatório novo, alguma coisa nesse sentido. Então, eles mesmos vão dando sugestões internamente. Por isso que a gente chama de clientes internos e externos. E aí, olha só, a qualidade do produto, ela vai passar por isso também. Entre você manter o que o cliente externo gostaria de ter no sistema, né, o sistema de acordo com o que ele espera, e o sistema também de acordo com o que o cliente interno espera. Não adianta o produto ser bem falado lá fora, mas dentro da empresa, o pessoal não tem entusiasmo para trabalhar nele, porque é um produto difícil de dar manutenção, um produto legado demais, com as suas complexidades e tal. Então, não adianta muito. No final das contas, e o produto, às vezes, não atende as expectativas nem da própria empresa, né? Então, não é legal. O ideal é que você atenda todas essas questões. Por isso que a gente tem um foco muito grande nisso. Aí depois vai para o setor de análise, todas as tarefas que são abertas lá, para manutenção do sistema, elas vão para o setor de análise. O setor de análise faz o trabalho deles lá, que é levantar requisitos, analisar os bugs, documentar a tarefa e por aí vai. Depois a gente vai passar por um questionamento, né? Essa tarefa, ela precisa de interação com o usuário? Se for alguma coisa que vai impactar na interação do usuário, a gente passa pelo setor de experiência do usuário. Então, os caras vão prototipar uma nova tela, vão prototipar modificações na tela existente e por aí vai, né? Vão criar protótipos, vão criar comportamentos diferentes do sistema e tal.
né? Depois vai para o desenvolvimento, lá no desenvolvimento, alguém do desenvolvimento vai pegar essa tarefa, vai desenvolver essa tarefa, vai comitar lá no servidor, tudo bonitinho, processo como você já conhece aí, de programação, né? Normal. Vai lá, vai comitar isso tudo bonitinho e vai enviar isso para o setor de code review. Então, a gente tem um setor aqui que analisa o código-fonte que foi gerado para a resolução daquela tarefa. Então, esse setor tem ferramentas lá automatizadas que avaliam um monte de coisa, mas também tem uma avaliação do próprio especialista ali de CR, né, que a gente chama. Então, esse cara vai avaliar se o código atende, no final das contas, se ele atende os padrões que a empresa estabeleceu como padrões de desenvolvimento. Olha só, eu estou preocupado com o meu produto, com a qualidade do meu produto, a um ponto, inclusive, de saber se o código-fonte que os caras estão fazendo é o melhor, se o algoritmo que o cara está usando é o mais otimizado, se ele não está consumindo recurso à toa, se o meu produto está com os padrões ali de programação que a gente já conhece ali, né? Se ele segue tudo isso, enfim, a gente tem padrões assim no nível absurdo, assim, até importe que não está sendo usado no sistema, os caras do Code Review devolvem, só para vocês terem uma ideia. Né? O setor de desenvolvimento tem que corrigir e mandar para eles de novo e fica nesse bate-bola até que o negócio fique de acordo com os padrões da empresa. Né? Depois que o Code Review aprovou aquela codificação, isso vai para o setor de QA. Aí o setor de QA vai avaliar essa funcionalidade. Peraí, essa funcionalidade está legal? Então, o setor de QA, né, ele basicamente é responsável pela garantia da qualidade do produto, né? Aí naquela tarefa, na qualidade daquela tarefa que está sendo desenvolvida e o contexto todo onde aquela tarefa está sendo inserida, né? A gente tem as tarefas de verificação, validação e teste dentro disso, aí que depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Bom, passou pela qualidade, a gente olhou se teve alguma interação com o UX lá no início, se a galera criou uma tela nova e tal, depois volta para o setor de UX para eles avaliarem novamente o final, né? Se aquilo que foi implementado está 100% de acordo com aquilo que eles queriam. O setor de QA pega muitas dessas coisas, mas tem, às vezes, um detalhe muito mais específico que só o próprio setor de UX vai conseguir pegar. Por isso que passa por eles mais uma vez. Né? Passou pelo setor de UX novamente, depois volta para o setor de QA para ele fazer o fechamento. Tá? Então, no contexto nosso aqui, a gente entende que como a qualidade está no processo como um todo, mas no final, a tarefa, o resultado final, o parecer final, se aquela tarefa, se aquela funcionalidade está de acordo com o que o cliente espera, o parecer final é do QA, né, da qualidade. Né? Então, é por isso que passa pela gente novamente ali. E depois vai para a finalização, que é a solicitação atendida. Do lado aqui tem um processinho básico de desenvolvimento, né? Análise, definição de requisitos, processo de desenvolvimento de software, implementação, integração e teste, operação e manutenção, né? Que é o processo básico. Se você jogar no Google aí, você vai ver esse processo espalhado por vários lugares aí. Mas é importante que a gente entenda que existe uma diferença entre o processo de desenvolvimento e o processo de manutenção. Na verdade, o processo de manutenção é uma das etapas dentro do processo de desenvolvimento de software. Eles não estão desassociados, não, tá? Mas o processo de desenvolvimento de software é algo maior e o processo de manutenção vai dizer respeito à manutenção daquele sistema ali como um todo, apesar de passar por todas as etapas aí. Beleza? Então, ó, com qualidade, eu também estou preocupado com tudo isso. Tudo isso é importante para a gente, certo? Agora, eu tenho um processo que já está legal, certo? Nós já estamos aí implantando a cultura da empresa, estamos documentando tudo que eu preciso, estamos fazendo um negócio legal, a gente está fazendo ali, usando um processo bacana, está passando por todos os setores, todo mundo sabe o que cada um tem que fazer, né, as demandas que cada um tem que atender, qual momento começa o seu trabalho, qual momento o seu trabalho termina, isso tudo é qualidade do processo, né? Eu já sei isso tudo. Bom, se eu sei isso tudo, então a tendência é que eu esteja gerando um produto bom lá no final, certo? Essa é a tendência natural. Mas como eu vou me certificar que aquele produto lá no final está realmente legal? O processo pode ter sido legal, mas o produto gerado lá no final não atender aquilo que deveria atender. Então, para isso, eu vou utilizar do monitoramento e medições. E aí começa a entrar uma outra seara aí, que é a ideia das métricas de software. Né? Então, aí vem a pergunta, qual que é a importância das métricas de software nesse sentido? Bom, a métrica está em tudo. Eu até selecionei aqui mais um print da literatura, do livro lá de qualidade de software. Se você pegar lá, tá lá, capítulo 3, métricas, visão geral. A primeira frase que aparece, botei até uma seta aqui para indicar, é a seguinte, ó, nenhuma investigação humana pode realmente ser chamada ciência se não puder ser demonstrada matematicamente.
Então, eu preciso demonstrar que aquele produto, com números, que aquele produto está atendendo aos requisitos de qualidade colocado pela empresa, colocado pelos clientes e tudo mais. Isso é trivial? Não, isso é difícil de fazer, mas é o caminho, não tem como. Você não consegue controlar aquilo que você não consegue medir. Então, você precisa medir o seu produto, né, medir ali todo o processo, coletar métricas durante todo o seu processo de desenvolvimento e coletar métricas do seu produto, coletar métrica da interação do suporte com o usuário, coletar métrica de tudo para, no final, avaliar. E aí você vai monitorando todas essas métricas e vai vendo, ó, esse índice aqui não podia subir, está subindo, vamos ver o que a gente pode fazer. Beleza? Bom, para isso, o que a gente pensou? Né? Em um determinado momento, a gente pensou o seguinte, poxa, espera aí, se a gente precisa coletar métricas, então precisa saber exatamente a natureza de todas as tarefas que chegam para a gente, eu tenho que classificar isso legal, para que eu consiga, no final das contas, ter uma boa aplicação das minhas métricas e eu colete dados que são realmente coerentes com a visão do meu produto. Então, a gente dividiu basicamente os nossos pacotes de atualização, né? A gente sempre libera pacote de atualização dos nossos produtos. O cliente está sempre recebendo um pacote de atualização. A gente tem um pacote macro, que a gente chama, que é o pacote de release, né? Que é a release que sai todo dia X específico do mês lá. A gente solta um pacotão de atualizações. Aí lá tem algumas correções, lá tem as adaptações que o sistema tem que teve que passar por conta de mudança na legislação, principalmente essa área contábil, né? O Congresso Nacional está todo momento mudando lei e tal, isso impacta. Aí você tem que adaptar o seu sistema. Ou as evoluções, né? Que são tudo aquilo que você tem que colocar de novo no seu sistema. Então, a gente fez basicamente um pacote de atualização e esse pacote de atualização sai para o cliente com correções e melhorias. Então, as correções são as manutenções corretivas, né, correção de erro, essas coisas, se eventualmente tiver, e as melhorias são as adaptações e as evoluções. Na literatura de manutenção de software, principalmente, você vai ver lá que tem outros tipos de manutenção, mas a gente resume nessas 3 manutenções. Então, a gente começou a dividir. E aí a gente começou a perceber o seguinte, peraí, aonde está basicamente o grande foco, onde deve estar o nosso grande foco de preocupação em relação à qualidade? Bom, o grande foco de preocupação em relação à qualidade tem que estar, primeiro, nas correções. Não pode ter um produto que vá para o cliente com problemas, né? Um relatório que na hora que você manda gerar, ele aparece uma mensagem de erro ao invés de gerar o relatório. Isso não pode acontecer. Então, a primeira preocupação é ali. Eu tenho que coletar métricas nesse sentido para reduzir isso, beleza? Depois, as adaptações, num ponto, no nível de importância, né? Como segundo momento. As adaptações e depois as evoluções, que é a melhoria do produto, como um produto mais robusto mesmo. Tá? Mas primeiro eu preocupo com as correções e as minhas métricas têm que estar muito bem alinhadas ali para eu coletar, depois as adaptações e depois as evoluções. Beleza? Isso é o pacote macro dessa classificação. Com essa classificação, a gente consegue parametrizar as nossas métricas e consegue coletar as nossas métricas melhor. Então, classificar muito bem a natureza das tarefas que chegam para vocês é importante para que a gente consiga manter a qualidade do produto lá no final. Beleza? Vamos guardar isso que a gente vai falar mais desse ponto lá na frente. Tá vendo aqui? Recomenda-se coleta de métricas de forma automatizada. Não dá para você ficar lá visitando todas as tarefas, coletando as métricas na unha, né, e tal. Não dá para fazer isso. Você precisa ter uma ferramenta que te permita coletar essas métricas de forma mais automatizada. A gente usa, por exemplo, como a gente usa o Bittrex, a gente usa um conceito do Bittrex, que são as tags. Então, a gente tagueia com várias tags de negócio, a gente criou várias tags de negócio que são importantes para a gente. Estou falando de uma forma mais geral, tá? Depois, se quiserem perguntar alguma coisa mais específica, pode também. Mas a gente vai abrindo algumas tags, vai tagueando as tarefas que vão chegando, e depois, na hora que eu for coletar as minhas métricas para eu poder monitorar, eu, por exemplo, como sou gerente de qualidade, eu coleto essas métricas, estou sempre coletando essas métricas todos os dias, e aí eu vou coletar isso de uma forma muito mais tranquila. Eu vou lá no filtro, seleciono o que eu quero, filtro e gero uma métrica para mim. E aí eu boto isso lá no nosso local de métricas lá, e o gráfico é plotado, e fica lá aquela coisa bonita, aquele painel legal lá, cheio de métricas legais para a gente poder monitorar, e aí, obviamente, vendo o que precisa ser melhorado. Tá? Vou trazer aqui para vocês agora um pouquinho de algumas métricas reais aí no dia a dia
que a gente acaba encontrando na área de qualidade, na empresa como um todo, né? Só para vocês terem uma ideia do que seriam essas métricas. A gente está falando de métricas, mas é interessante que a gente tenha uma visão. Por exemplo, a gente coleta qual o número de correções, adaptações e evoluções por período. Então, a empresa estabelece lá, a gente não pode ter um número nos meses, né? A gente não pode ter um número de correção maior que X. Cada empresa vai estabelecer lá o seu número, não é aceitável, o cliente começa a reclamar a partir desse número X. Então, você coleta a métrica e começa a ver. Poxa, se o gráfico começa a subir para esse lado onde a empresa não quer, você começa a ter que tomar algumas ações para diminuir essas métricas, para que essas métricas comecem a cair. Tá? Então, número de correções, adaptações, evoluções por período. Se você aí, por outro lado, o número de correções não pode aumentar. Mas se o número de evoluções aumentar, já é legal. Por quê? Quer dizer que o seu sistema está ficando cada vez mais parrudo. Se todos os meses o meu número de evolução está crescendo, quer dizer que todos os meses eu tenho novos relatórios, novos boards, novas informações para o cliente dentro do meu sistema, ele vai ficando mais satisfeito com aquele produto. Então, a métrica é importante para isso, para a gente ir avaliando esse tipo de coisa. Tá? Se a gente está trabalhando muito só para fazer correção, significa, então, que o nosso trabalho está sendo um trabalho, né, para enxugar gelo, só correção. E o sistema não está evoluindo. Então, essas métricas são importantes para avaliar isso. Número de hotfix por período. Hotfix geralmente são aquelas tarefinhas rápidas, né? São tarefas pontuais, de correções muito pontuais, que você precisa liberar para o cliente. Não pode esperar um pacote mensal, por exemplo, para poder liberar. Aquilo ali tem que ser rápido. Então, geralmente, uma hotfix é de um dia para o outro. A gente começa a ver esses números. Se esses números começarem a crescer, isso é um indício de um determinado cenário que a gente precisa trabalhar melhor. Né? A gente vai coletando essas informações e vai analisando. Número de manutenções no semestre, a gente tem lá um número que é ideal, se a gente começar a ultrapassar, a gente começa a ver o que está acontecendo. Porcentagem de retorno do QA para o dev, né? Chega para a gente um monte de tarefa lá desenvolvida, a gente vai avaliar aquilo e começa a ver que tem muita coisa que foi mal desenvolvida. A gente começa a devolver para o desenvolvedor corrigir, certo? Quando eu faço isso, eu começo a catalogar. Poxa, está tendo muito retorno, ou seja, o desenvolvimento não está ficando legal. Isso fere o princípio da qualidade do processo. O processo não está legal. Se o produto está sendo desenvolvido, se o desenvolvimento não tá de acordo ali, então tem alguma coisa errada ali. A gente começa a ver inserções pós-planejamento, a gente faz um planejamento, está tendo que inserir coisas depois do planejamento, isso não é bom, a gente começa a monitorar, né? Excepcionalidade, alguma coisa que precisou sair de forma muito urgente para poder resolver, isso é apagar incêndio, isso não é legal também, esse número ideal é que seja 0. Aí a gente tem um comportamento na área de qualidade que é interessante. Você pode trabalhar de forma proativa ou de forma reativa. Na forma reativa tudo que chegou para você de tarefas novas que foram desenvolvidas, você avalia a qualidade daquilo, certo? Isso é ser reativo. Chegou, você avalia a qualidade daquilo, devolve. Ou entrega para o cliente, autoriza aí para o cliente. Ou você pode ser proativo, você vai no seu sistema, você percorre o seu sistema em busca de problemas ali, em busca de melhorias possíveis, e você mesmo é o agente que vai motivar você a criar as tarefas e jogar isso para a esteira, para passar por todo o processo lá de análise, desenvolvimento e por aí vai. Então, o setor de qualidade ele tem que trabalhar de forma reativa, atender as demandas que chegam, mas também tem que ser proativo. Porque quando você descobre um problema no sistema de forma proativa, você foi lá e descobriu o problema antes do cliente descobrir, é um problema a menos para o cliente reclamar, é um problema a menos para o suporte atender, né? É um problema a menos para o pessoal da empresa quebrar a cabeça e, enfim, se preocupar. Então, tudo isso acaba sendo positivo. As ideias, as ações proativas são importantes por conta disso. A gente tem testes automatizados que estão sempre rodando para identificar os problemas e a gente abre as tarefas. A gente tem aqui um projeto que a gente chama de 80-20, que a gente pega as 100 telas mais do sistema, né, as 100 telas mais usadas de acordo com a métrica, né? A gente pega essas 100 telas e faz uma bateria de testes em cima dela para ver legal e por aí vai. Tem uns exploratórios que a gente vai explorando o sistema livremente para encontrar problema. Né? São alguns dos projetos proativos que a gente tem. A gente tem aqui a evolução da distribuição mensal de correções provenientes de suporte.
A gente vai vendo como que está lá o nível de suporte. Será que o suporte não está pegando fogo? Se está pegando fogo é porque o cliente está reclamando do produto. Se o cliente está reclamando do produto é porque o processo não está legal, não está gerando um produto legal no final. Então, a gente vai avaliando essas coisas todas, né? Tem outras da empresa também, evasão. Se a quantidade de clientes está diminuindo muito, se está perdendo muito cliente, se está mais saindo clientes do que está entrando, quer dizer que essa galera não está satisfeita com o produto. Ou com o produto, ou com o preço, né? Ou com o suporte, enfim, não importa. Mas a galera está saindo. Se está saindo, não é um indício positivo. É uma coisa que precisa ser avaliada. Abertura de chamado, o quanto eles estão reclamando do sistema, a satisfação, o que eles falam de positivo, pesquisa com o usuário, às vezes a gente faz pesquisa com o usuário para ver se o sistema, se o usuário está gostando, tem sempre pesquisa de satisfação, essas coisas todas, né? Para tentar coletar o sentimento do usuário em relação ao nosso sistema, né? E aí o ideal é que se faça isso de uma forma geral. Bom, é importante a gente dizer também que existe uma diferença entre qualidade de software e qualidade de código. A qualidade de software está preocupada com todos os aspectos, né? A qualidade de código está preocupada em desenvolver um bom código, né? Então, apenas analisar a qualidade de código pode não ser suficiente para ter um bom produto. Às vezes eu tenho um código lá que foi lindamente desenvolvido, mas o produto tem um monte de funcionalidade lá que não tem uma boa usabilidade, o cliente acha o sistema difícil de usar e tal, mas não importa, né? Usando a melhor tecnologia. Tem empresa que pensa isso. É errado. Você tem que ter uma boa tecnologia para o seu produto, mas o seu produto tem que ser um produto com qualidade de uma forma geral, né? E aí, bom, a gente não pode falar de qualidade sem falar sobre teste, né? Não tem como não falar sobre teste, né? A ideia do teste de software assim, o teste de software ele é difundido em várias literaturas aí com conceitos diferentes, mas a ideia que a gente trabalha, a ideia que a gente gosta muito, gira em torno desse princípio aqui, ó, que é a ideia do teste de software como a tentativa ali de refutar a assertiva de que o produto está correto. O que isso significa na prática? Significa o seguinte, chega para o setor de qualidade uma tarefa nova, vamos supor, os caras desenvolveram um relatório lá, chega para o setor de qualidade, a gente tem que avaliar se aquele relatório ficou bem feito, se aquele relatório segue os padrões da empresa, se tem tudo que foi especificado lá, está tudo bonitinho, foi desenvolvido e tal. Quando a esteira entrega isso para o setor de qualidade, ela está dizendo o seguinte, ó, desenvolvemos, especificamos, desenvolvemos, e isso aqui está perfeito, está filé. Tá? Pode entregar para o cliente, pode testar aí, mas pode entregar para o cliente que está filé. Basicamente, esse contrato, né, um handshake, ali, um aperto de mão, está dizendo isso, ó, o produto está beleza, pode testar aí, mas está beleza. É basicamente isso que a esteira faz para a gente, né? O processo faz. E aí a gente vai tentar refutar assertivos de que aquilo está correto. Ou seja, a gente vai tentar usar diferentes tipos de teste para tentar provar que o cara está errado. Ou seja, o produto não está bom. Bom, a gente tenta tudo o que a gente pode, usa todos os tipos de teste que a gente trabalha, né? Todos os tipos de teste que tem na literatura aí, você vai usando. E no final, se você não conseguir encontrar nenhum problema, você então aprova o produto por não ter conseguido encontrar nada nele. Vocês entenderam que isso é diferente? Eu não estou dizendo o seguinte, ó, esse produto está 100% perfeito. Eu estou dizendo o seguinte, ó, tentamos com todas as nossas técnicas, todo o nosso conhecimento, encontrar problemas nesse sistema. Não sendo possível, estamos liberando esse produto para o cliente, né? Então, essa ideia de refutar a assertiva de que o produto está correto, gira em torno disso. Você tenta de todas as maneiras, com todos os seus recursos, não achando nenhum problema, você libera aquela funcionalidade para o cliente. Beleza? Tem diferentes tipos de teste na literatura aí, teste unitário, testes funcionais, teste de integração, teste de sistema, teste de aceitação. Cada empresa opta por um conjunto, cada empresa trabalha com o seu conjunto aí de forma diferente. Nós, basicamente, temos lá uma gama de unitários, trabalhamos muito fortemente com funcionais, temos algumas coisas de integração e trabalhamos muito com a ideia também de teste de aceitação. Antes da versão sair para o cliente, tem ali um teste de aceitação que é feito, né? Bom, mas no final das contas, o que a gente está preocupado? A gente está preocupado em verificar se o que foi desenvolvido está de acordo com o que foi especificado, que é o requisito e a questão da experiência do usuário, né? Então, a qualidade, ela está preocupada em dizer o seguinte, isso que foi desenvolvido está de acordo com o que foi especificado? Tá, beleza. Então,
está de acordo, a gente não conseguiu provar que não está de acordo, então vamos liberar isso para o cliente. Tem até essa figurinha aqui que eu gosto bastante, é uma brincadeira, né? Tá lá um pai com uma criança, provavelmente você já deve ter percebido que é o Robert Downey Jr., né? Que é o Tony Stark aí, né? Da Marvel. Tá lá ele com uma criança e tal, então ele é o desenvolvedor cuidando muito bem da aplicação, né? O desenvolvedor tem um amor, tem um carinho muito grande pelo código que ele faz, né? O que o testador vai lá e faz? Ele pega a aplicação, vira ela de cabeça para baixo, mexe nela de tudo quanto é forma para ela tentar, para tentar de alguma forma descobrir problemas, né? Então ele não tem essa mesma visão sobre o produto que o pessoal do desenvolvimento tem, né? O pessoal do desenvolvimento, eu sei que eu já vim do desenvolvimento, né? Você tem aquele amor por aquela funcionalidade que se desenvolveu, por aquele código, né? E lá na qualidade, não, você revia tudo de cabeça para baixo. Bom, mas aí, ó, já ouvi falar algumas métricas que eu posso levantar, eu já vi que eu posso automatizar para coletar essas métricas, eu tendo as métricas, eu vou analisar essas métricas e tal, mas aí, depois que eu tiver essas métricas em mãos, o que eu posso fazer? Ó, eu coloquei aqui, ó, gerentes fazem análise das métricas, cada gerente de cada setor vai analisar as suas métricas e as outras métricas dos outros setores, depois eles vão montar os seus gráficos e as suas argumentações e vão mostrar, ó, isso aqui subiu, isso aqui já está entrando em desacordo, né? Isso aqui está abaixando, isso aqui está ficando positivo, essa métrica aqui está positiva e tal. Então, ele monta seu gráfico e as suas argumentações, depois os gerentes se reúnem para discutir isso tudo, e aí os gerentes articulam mudanças nos processos se necessários, e aí vai incluir o quê? Atualização lá daquela base de conhecimento. Todo processo que a gente mudar tem que ser alterado lá no repositório de conhecimento. Por quê? Porque as pessoas precisam ir lá e ter um ponto para poder acessar. O processo de desenvolvimento mudou? O que mudou? Está lá o processo, versão nova dela, no nosso caso aqui lá na Wiki. Beleza? Eu até botei uma figurinha aqui bonitinha, ó, tá vendo? Vários gerentes se comunicando ali, que maravilha, né? O sorriso no rosto. Mas nem sempre é assim, não, tá? Não vai achando que reunião que envolve um monte de gerente, onde você vai apresentar métricas, é dessa forma, não. Já, às vezes acontece lá, né, algumas divergências, pontos de vista diferentes, né? Às vezes algum dedo no olho, uma cotovelada, né? Algumas coisas assim vão acontecendo. Nem sempre assim, mil maravilhas, não. Vai ter momentos que você precisa discutir melhorias no seu setor e até melhorias no setor de outros gerentes para impactar positivamente no seu setor. Isso às vezes acontece. Beleza? Então, visto isso, ó, eu tenho as minhas métricas, agora eu tenho como coletar, eu tenho como monitorar, o meu processo está legal, está tudo bonitinho, beleza. Então, eu estou gerando agora ao final, eu tenho agora a condição de gerar ao final uma versão nova do meu produto que vai ser entregue para o meu cliente. Quando eu falo de liberação de versão para o cliente, eu tenho algumas coisas que eu tenho que ter em mente, né? Então, geralmente são lá, para a liberação de uma versão para o cliente, geralmente são tarefas de backlog que são finalizadas, ou seja, tarefas que chegaram para a equipe, né, e passaram por todas as etapas do processo de desenvolvimento e estão prontinhas, né? Então, essas são as tarefas finalizadas. Backlog é um conceito aí do Scrum, né? Depois a gente tem ali preparação de conteúdo da versão. O que é esse conteúdo da versão? Você vai entregar uma versão para o cliente, vai mudar muita coisa no produto que ele tem em mãos. Você não vai avisar para ele, não? Você precisa avisar, né? Então, você precisa criar um conteúdo para mostrar para o cliente o seguinte, ó, a versão que vai sair no dia tal vai vir com essas novidades, vai vir com esse relatório novo. Ó, agora o cálculo do imposto era feito assim, agora ele é feito assado, né? Isso tudo está mudando de acordo com a legislação. Você tem que mostrar isso tudo para o cara antes, porque senão ele vai ser pego, como diz o ditado, ele vai ser pego de calça curta e não vai conseguir entender muito bem, vai reclamar lá, vai ligar para o suporte, vai falar, poxa, o sistema mudou, eu não estou sabendo de nada, estou precisando fazer meu trabalho aqui, agora eu tenho que aprender e tal. Divulga isso com antecedência. Então, a preparação de conteúdo é importante, reunião de versão com os clientes internos, você vai mostrar para o cliente externo o que vai mudar no sistema, mas você não vai mostrar para a sua empresa o que vai mudar, não? Precisa mostrar. Todos os setores precisam saber, ó, a partir do dia tal que vai sair a versão nova do sistema, o sistema vai ser assim, 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 assado, certo? Principalmente o setor de suporte. Eles têm que ter uma visão clara de como o sistema vai ser daqui para frente. Não tem como não ter essa visão, tá? Então, isso é muito importante. Aí, por isso a gente faz uma reunião que a gente chama de reunião de versão, onde a gente mostra como o sistema vai ficar. As funcionalidades, mostra na prática lá, executa para a galera ver, o pessoal tira dúvida e tal,
e alinha tudo com eles ali para eles já ficarem sabendo. Para na hora que sair a versão, o cliente entrar no suporte perguntando alguma coisa, ele já sabia antes. Tá? Ele não pode ser pego também lá de surpresa, o cliente fala assim, como que gera o relatório tal? O cara do suporte não sabe que o sistema tem um relatório novo agora. Como que faz? Como que ele vai dar suporte? Perde a credibilidade da sua empresa. Se perde a credibilidade, impacta na visão que o cliente tem sobre a qualidade do seu produto. Isso é ruim. Aí depois você faz uma divulgação prévia dos conteúdos aos clientes externos, né? Mídias, redes sociais, vídeos no YouTube, enfim, cada empresa usa uma estratégia, a gente usa todas essas que eu mencionei aí. Depois você faz o build da versão, que é a parte técnica, né? Constrói a versão lá, faz a liberação da versão conforme o calendário, naquele dia programado, naquele horário programado, você solta a versão nova nos servidores, e aí você solta a versão para todos os clientes, né? Todo mundo recebe isso lá, bonitinho, coisa linda. Depois você faz uma coleta de métricas de como foi esse processo, né, de liberação também, porque o processo de liberação tem algumas métricas que você pode coletar. Você faz um monitoramento do pós-liberação, isso também é qualidade. Eu tenho que ver como que o sistema vai estar no final, como que o cliente recebeu aquilo ali, se ele reclamou nas redes sociais, se ele reclamou no vídeo do YouTube lá, se ele abriu muito suporte, se ele reclamou muito, se ele achou muita correção para ser feita, tudo isso eu tenho que coletar e tenho que monitorar isso, né, toda vez que sai versão nova do sistema, para eu melhorar para as próximas versões, beleza? E aí o aprendizado entra nesse ponto, é a melhoria para as próximas versões, certo? Bom, aí eu já estou caminhando para o final aqui, tá, pessoal? Mas num contexto geral, para que tudo isso seja feito, tudo isso que eu coloquei para vocês aqui desde o início, né? Que tem que ter um bom processo, que tem que ter boas métricas, que você tem que ter uma cultura bem definida, né? Todo mundo tem que estar de acordo com a cultura, todo mundo tem que ter entendimento da cultura, todo mundo tem que entender como funciona a sua estrutura organizacional. Além disso tudo, o ponto central e o ponto mais importante, no final das contas, de tudo isso, são as pessoas, né? Não tem como você ter qualidade no produto se você não tiver pessoas adequadas para conduzir esse processo rumo à qualidade. Não adianta, você usa a versão do Visual Studio mais nova que tem no mercado, não interessa. Se você não tem bons desenvolvedores que se comunicam, desenvolvedores que sabem trabalhar em grupo, né? Se você não tem bons analistas de requisitos, se você não tem uma galera comprometida com a cultura da empresa, nada disso adianta, né? Então, minimamente numa equipe de qualidade, você precisa ter ali alguém com perfil de gerenciamento e liderança, que faça esse papel de conduzir a equipe no dia a dia, em quais tarefas vão ser analisadas, a preparação da versão, a criação desse conteúdo, o acompanhamento, o monitoramento das métricas, a coleta das métricas e tal, né? O dia a dia com as pessoas, o desafio do teste de software no dia a dia, né? Você precisa ter alguém com perfil de liderança, pelo menos uma pessoa, né? E você tem que ter pessoas com características operacionais. Aí eu coloquei algumas aqui que são importantes. Primeiro, entendimento da cultura, olha só, aparece no topo ali, ó, entendimento da cultura organizacional. Se a galera não estiver fechada contigo, não adianta. O pessoal vai cada um puxar para um lado e o negócio não vai funcionar. Proatividade, a galera tem que ser proativa, não pode ficar esperando o problema acontecer na mão dele, ele tem que ir em busca de problemas para tentar resolver. Ele tem que ter uma comunicação fluida, não adianta ter todo mundo lá e ninguém conversa uns com os outros, ninguém sabe o que cada um está fazendo, não adianta. Tem que ser um profissional que se comunica bem, tem que ter uma capacidade boa de encontrar e resolver problemas, principalmente na área de qualidade, né, que é o foco principal, é encontrar e resolver problemas. Então precisa ter essa característica, nem todo mundo tem essa característica, né? Tem gente que é minucioso, consegue encontrar problemas, né? Meticuloso ali, consegue encontrar e tal, isso é uma questão positiva. E, coloquei por último, propositalmente, a questão do conhecimento técnico. Por último, o conhecimento técnico, por quê? Se você sabe usar lá a ferramenta, igual a gente usa para teste funcional lá, a gente usa a ferramenta que chama Cypress, né? Poxa, se você não sabe usar o Cypress e tem todas essas outras características ali, tudo bem, meu amigo, eu vou te trazer para dentro da equipe, a gente vai treinar você e no final das contas, você rapidinho vai pegar o conhecimento técnico, até porque você é uma pessoa proativa, né? Você tem um entendimento da cultura, que aquilo é importante e tal. Então, o conhecimento técnico é a parte mais fácil que a gente tem de treinar, né? As outras características são mais difíceis. Então, a gente tenta sempre manter isso dentro da cultura da nossa organização, a gente tenta sempre correr atrás dessas questões, a gente tenta sempre conseguir
pessoas que tenham essas características. E aí eu sempre deixo em aberto, como eu sempre participo dos processos seletivos, faz parte do meu perfil, sempre quando tem processo seletivo na nossa empresa, a gente divulga as vagas. Eu até falei com o Thiago que provavelmente no segundo semestre a gente vai ter algumas vagas, eu vou divulgar para vocês, vaga de estágio, na área de desenvolvimento, na área de qualidade e tal. E a gente sempre divulga, e toda empresa de TI, no final das contas, ela está preocupada com características parecidas como essa aqui, né? No final das contas, né? Então, quando tiver essas vagas, eu vou divulgar isso aí para vocês. Né? Lá na empresa que eu trabalho, muitos dos profissionais que tem lá, eu diria que uns 80%, 85% das pessoas que são efetivas hoje foram estagiários, fizeram estágio, né? Conseguiram uma vaga de estágio, entraram e foram efetivadas depois. Nossa empresa tem uma cultura muito grande nesse sentido, né? E algumas considerações finais, só para a gente matar aqui e abrir para perguntas, né? É necessário atender os clientes internos e externos, a gente já discutiu isso. Qualidade é credibilidade. Se o seu produto não tem credibilidade, não tem como você falar que ele tem qualidade, né? Qualidade precisa ser reativa e proativa, aquelas questões que a gente falou. Importante é a criação de conteúdo para alertar o cliente do que vem por aí e como ele pode tirar proveito disso. Né? É importante saber que o software evolui e aí esse produto vai passar por níveis de maturidade diferentes ao longo do tempo, né? Saiba quais são os tipos de teste adequados para a sua empresa e para a sua equipe, né? De acordo com o perfil da sua equipe, é importante. Né? E valorize as pessoas da equipe, elas fazem a empresa acontecer como um todo. Beleza, pessoal? Então, esses são alguns dos pontos que eu queria trazer para vocês aqui agora. Tá? Agradeço mais uma vez aí o convite, né, do professor Christian e representado pela figura do professor Thiago aí. Agradeço vocês. Se tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição. Beleza? Muito bom. Muito bom. E aí, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta aí para o professor Jacimar? Eu tenho alguns pontos que eu anotei, mas vou deixar os meninos primeiro. Leila, Valdirene, Adolfo. Se quiser perguntar no microfone com áudio também, estou à disposição, tá? Daqui para frente, estou à disposição de vocês. Tranquilo. Nossa, ô Jacimar, eu vou falar, então se alguém quiser aí depois fazer alguma pergunta, tá, pessoal? Fica à vontade. Eu achei, assim, excelente a sua apresentação e eu trouxe alguns pontos aqui, mais assim, de curiosidade, para comentar mesmo com você, né? Uhum. Primeiro, que eu achei legal a questão de ênfase em pessoas, né? Porque dentro dos conceitos de administração, administrar é você atingir resultado através de pessoas. E isso você trouxe a cultura da empresa como o primordial e uma base de conhecimento. Que aí você busca manter uma padronização de todos os seus processos, inclusive a cultura organizacional, para manter ali aquele senso comum, né? Então, assim, eu achei isso bem interessante. Aí você falou do profissional aí do Code Review, né? Uhum. Eu não sei se vocês utilizam também. Em outros lugares que eu já trabalhei, a gente utilizava, inclusive, ferramentas para verificar code smells, SonarQube, aquelas coisas lá, né? Também fazia parte do processo. Eu achei muito interessante o que você falou do Code Review, né? E faz parte da sua pipeline, da sua esteira, né? Que no final, se o Code Review ali não aprovar aquele código, às vezes funcionalmente está fazendo tudo. Só que eu não estou seguindo clean code, está variável com nome maluco, não estou seguindo padrão de código, etc. Né? Então, assim, é o que você salientou bastante na sua apresentação, que eu gostei, que é qualidade do produto e qualidade do processo. Né? Então, eu tenho aquele produto com qualidade, mas o meu processo tem que ter qualidade. Né? Você também falou uma frase clássica, né, que eu gosto muito, que o que você não consegue medir, você não consegue controlar, você não consegue gerir, não consegue gerenciar, e aí entram as métricas, né? No último lugar que eu trabalhei, a gente falava muito de métricas do Accelerate, né? Que é tempo médio entre falhas, número de deploys que eu consigo fazer, né? Quando a gente fala de aplicações online, você já fala de CI/CD, etc., né? Então, assim, eu achei muito massa. Aí, agora, uma pergunta, né? Você consegue cobrir qual percentual de teste automatizado? Eu sei que é utopia a gente procurar 100%, né? Mas não dá. Então, assim, o que você consegue de automatizar teste? E só para passar um pouquinho para os meninos aqui, é que quando você desenvolve um código, você já constrói um segundo código, que é um teste unitário para poder
testar se a sua função funciona, né? E a gente usa muito isso para poder simplificar meu processo. Então, eu mudo uma função, tem que passar no teste, tem que ficar verdinho, né? E aí eu te pergunto, qual percentual você consegue cobrir? Bom, essa pergunta é bacana. Essa é a preocupação que todo mundo tem em relação à automatização. O ideal é 100%, todo mundo quer cobertura de 100%, mas na prática, às vezes, acaba sendo difícil dependendo do projeto. Mas antes de responder isso, só fazer um comentário sobre a questão do Code Review lá que você mencionou. É exatamente aquilo que eu falei. Se não for aprovado pelo Code Review, a tarefa nem vai para frente. Então, às vezes, o usuário usa lá usa um algoritmo lá que, se você for olhar aí à luz da complexidade de algoritmos, né? Tem aquelas disciplinas lá de análise de complexidade de algoritmos. Se você for olhar ali à luz da complexidade, o algoritmo tem outras soluções mais eficientes. Então, esse setor recusa, em vez de usar esse algoritmo, usa esse. Em vez de você usar esse padrão, ou não usar esse padrão, nesse momento aqui, utiliza esse determinado padrão. Segue as regras do Clear Code lá, igual você mencionou, a literatura muito importante para a área. Eu até dei um exemplo ali, às vezes, se você mandar um código que tiver um import que não está sendo usado, eu vi. A gente manda remover, a gente devolve aquilo. E a gente tem, inclusive, uma automatização que organiza os imports. Então, até a ordem dos imports, ela é relevante para a gente aqui. Só para você ter uma ideia de nível de preocupação que a gente está preocupado. Aí variável, nome de variável, se tiver fora dos padrões, a gente recusa isso tudo. Por quê? Porque a gente tem que ter todo mundo falando a mesma língua em termos de código. Né? E aí isso tudo, essa mesma mentalidade se aplica para outras coisas. Então, assim, não dá para você negociar com isso. O cara vai te dar o retorno, você executa, faz o que tem que fazer e devolve para ele depois. Né? E se aquela tarefa não tiver redonda até o lançamento de versão, aquela tarefa vai sair da versão. Ela não vai ser liberada para o cliente. Então, isso tudo é importante. A gente usa essas ferramentas, você citou o SonarQube aí, é uma ferramenta que faz parte do nosso dia a dia, muitas dessas coisas são automatizadas, mas tem coisa também que a gente analisa ali no filho, a galera lá do setor de Code Review. Mas voltando aí à questão da cobertura, hoje a gente usa testes unitários, a gente tenta, os nossos sistemas são muito grandes, assim, então, assim, a gente tenta fazer o máximo de cobertura possível. Eu não saberia te dizer o percentual exato que está lá de cobertura, por exemplo, do teste funcional hoje, ou do teste unitário, mas a gente tenta sempre manter esse percentual alto. A gente passou por um período aí de mudança de tecnologia, então muitas coisas a gente acabou refazendo, então por isso que o nosso percentual ainda não está ajustado 100% com o que deveria estar, principalmente em relação à tecnologia anterior. Mas, assim, a gente tenta focar, primeiro, né, o que eu poderia falar um pouco mais é na questão das ordens de prioridade, né? Para a gente manter a cobertura, a gente tenta pegar sempre, primeiro, os módulos mais críticos, aqueles módulos que têm, muitas das vezes, uns cálculos que são mais sensíveis. A gente tenta manter o maior índice de cobertura possível em cima dessas coisas. Por exemplo, a gente tem lá uma métrica que analisa quais são as funcionalidades mais usadas do sistema. Né? E aí a gente tem aquele princípio de Pareto lá do 80-20. A gente aplica, geralmente, a gente tenta aplicar em cima dessas tarefas lá, né? A gente pega o que é mais utilizado para tentar abranger o máximo de problemas possíveis. Então, assim, a nossa iniciativa de cobertura, ela gira em torno desses critérios. A gente tenta aumentar sempre a cobertura nesse critério, mas assim, de cravar o número exato aqui agora, eu não saberia te passar, até por conta desses cenários aí que eu mencionei. Mas, assim, é uma preocupação diária nossa. A gente tem isso todos os dias, até agora 10 e pouco, né? Até pouco tempo, agora 6 horas, 6 e pouquinho, a gente estava conversando sobre testes automatizados, numa questão de funcional lá, justamente para isso, para aumentar. Eu acompanho esses boards todos os dias, a gente tem a criação das tarefas, enfim, respondendo também uma questão que você perguntou lá do teste, o cara desenvolveu lá, tem o desenvolvimento do teste unitário, é incluído isso na suíte, essa suíte é executada, o que falha, a galera já corrige, depois isso tem uma automatização que roda, tudo que falhou, a gente abre tarefas para correção, essas pessoas vão receber essas tarefas, isso vale para qualquer tipo de teste. A gente tem os funcionais, a gente roda os funcionais automatizados, aquilo que o funcional identifica como problema no sistema, a gente abre uma tarefa para a esteira, e aí a esteira trabalha isso, e o cliente nem precisou de ter que identificar isso sozinho.
já jogamos para a esteira, tratamos isso e devolvemos lá no final. Então, a nossa política de teste, ela gira em torno disso aí. Gostaria muito aí de ter a cobertura 100%, mas a gente sabe que sistemas complexos, aí, sistemas muito grandes, a gente tenta sempre arrumar isso, mas às vezes acaba não atingindo isso tudo, né? Não, então é mais nessa linha aí. Muito bacana. Eu quero fazer uma outra pergunta, mas assim... Teve um amigo que perguntou aqui no chat sobre questão de literatura para indicar. Tem muita coisa para a gente indicar. Tem nessa própria apresentação, tem alguns livros ali que são referências assim, extremamente importantes. Tem outras coisas também que não estão ligadas necessariamente à qualidade, mas você vai ver lá em processo de desenvolvimento de software, essas coisas todas que eu também posso indicar. Eu posso passar aí alguns materiais para o professor Christian, pedir ele para encaminhar para vocês, ou mandar direto para o Thiago ali, botar uma pasta. Sim. Eu já mando aqui para o pessoal. Inclusive, essa apresentação, se você puder compartilhar, acho que o pessoal vai gostar, que ele tem muita referência, né? Sim, claro, com certeza, eu faço. E assim, eu tinha notado mais isso daqui. Só bem rapidinho. Eu vi que você falou assim que vocês olham as 100 telas, né, de maior uso. Então, com certeza, você tem aí um nível de observability legal no seu sistema. Você tem ali métricas para saber tela que usa mais, que usa menos, botão que clica mais. Tem um dashzinho, vocês acompanham isso, retroalimenta isso. Temos. A gente tem as coletas na empresa aqui, a gente usa... Cada empresa tem a sua estratégia, né? A gente usa aqui, por exemplo, as informações do Google Analytics, a gente coleta essas informações, vai colocando no dashboard, vai organizando, e de acordo que isso vai mudando, a gente vai direcionando a nossa política de teste ali. Então, uma observação interessante, tem um setor que cuida disso, geralmente o setor é combinado, né? O setor de qualidade com o setor de experiência do usuário. Tem uma observação interessante, tinha uma funcionalidade no sistema nosso, que ela aparecia basicamente em 2 pontos, né? Ela era acessível por 2 pontos diferentes do sistema. E a gente, antes de coletar a métrica, a gente jurava de pé junto que o lugar onde ela era mais acessada era no ponto X, certo? E todo o nosso esforço de manutenção era mais direcionado para esse ponto X lá. Aí até que a gente usou um determinado dia, uma ferramentinha, me fugiu o nome dele agora, mas a gente usou uma ferramentinha lá de mapa de calor, e a gente começou a observar o comportamento do usuário naquela funcionalidade. A galera que entende um pouquinho e gosta de futebol aí, é aquele mesmo princípio de mapa de calor lá do futebol. Então você vê lá o seu lateral direito, você vê lá que o seu lateral direito está só indo para o ataque, ou seja, o cara defensivamente ele é muito ruim. E os caras estão fazendo uma avenida ali na lateral dele. Você vê isso lá no mapa de calor, aí você consegue saber, meu time atacou muito, meu time defendeu muito, foi mais defensivo e tal. Lá a gente consegue coletar isso também. Onde o usuário está indo mais? Então a gente conseguiu observar que tinha uma funcionalidade lá que ela era acessada mais por um lugar do que pelo outro. E a gente achou que era justamente o contrário. Então, basicamente, o que a gente fez? A gente simplesmente eliminou aquele ponto lá, porque ele é pouco acessado mesmo no final das contas, e demos mais publicidade a esse outro ponto. Então, todo mundo direcionou para ali. E aí tiramos uma funcionalidade que acaba não sendo utilizada no final das contas, né? Um acesso, na verdade. Olha que interessante, né? Dados destroem a sua crença. Eu acho que é por ali. Exato. Você acha que é aquilo ali. Mano, não existe isso de eu acho. Eu quero evidência, eu quero dados. E a hora que você vai ali, você vê, opa, e te quebra as pernas, literalmente. Mas você às vezes é desenvolvedor, tem aquela visão, nossa, ficou tão bonitinho esse botão aqui, todo mundo vai usar, ninguém nem olha para aquilo ali e vai pela segunda via, né? Não, é muito interessante, cara. Só para você ter uma ideia nesse sentido, às vezes você vai para uma reunião e aí, com outros setores, se às vezes o setor tiver as métricas, beleza, mas vamos considerar que o setor não tem a métrica. Eles vão levantar lá um monte de suposições. Se você tiver as métricas, você consegue refutar ali na hora. Não, peraí, isso não é dessa forma, é dessa forma. Olha o gráfico, vamos olhar aqui, vamos olhar o comportamento. Então, assim, primeiro, você tem que ter as métricas, bolar as métricas, coletar as informações, analisar essas informações para você criar um corpo de conhecimento para você discutir depois. Então, essas reuniões, você tem que levar isso. Então, eu falo isso até com a minha equipe aqui internamente. Eu falo, galera, é o seguinte, estou coletando a métrica. Se a métrica der um tiro no nosso próprio pé, eu vou ser obrigado a levá-la lá e dizer o seguinte, precisamos melhorar. Tá? Então, assim, eu faço muito isso com a galera, vou apresentar a métrica, vamos torcer para a métrica ser favorável a gente. Mas quem vai gerar é a ferramenta. Então, ela gerou,
pô, beleza, tá favorável a gente mostra, ó, o setor tá indo bem. Não tá favorável, primeiro a gente discute internamente, a gente vê o que a gente precisa melhorar, para na hora que a gente for na reunião com os outros gerentes, a gente já falar, ó, a métrica tá mostrando que, né, o setor aqui precisa melhorar nesse ponto, nossas sugestões de melhoria são essa, essa e essa, a gente vai efetivar. E assim que a gente discute. Tem a galera que já vai com storytelling de métrica. É Exato. você montar toda aquela sua estratégia ali para... Eu faço isso, eu sou esse cara chato, inclusive, das métricas. Senão... Não, beleza. Bom, o Lucas colocou: o usuário é complicado, você dá a cadeira mais confortável e quando vai ver ele está sentado no chão. Exatamente isso, né? Beleza. Bom, pessoal, avançar da hora. Jacimar, muito obrigado. Muito obrigado aos alunos e às alunas que estão aqui conosco. Isso aqui vai ser compartilhado com todo mundo, tá? Você me passa depois da apresentação, sim, eu contribuo com eles, e você vai continuar aqui em contato com a gente, né? Agora a gente já tem contato aqui, vamos combinar projetos, quando tiver qualquer evento, eu também estou à disposição para te ajudar, assim como você veio aqui, tá bom? E é isso, gente, muito obrigado a todos. Jacimar, valeu demais, prazer te conhecer. Valeu, prazer. Tá? Eu já falei com o Christian aqui, falei assim, nossa, esse menino é bom, gostei dele, já mandei até para o Christian aqui. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, bom descanso. Amanhã nós estamos de volta, tá? Show de bola. Valeu, gente. Obrigadão. Até mais. Obrigado, tchau, tchau. pessoal. Valeu.